Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é com Renan Capelupi, engenheiro civil, facilitador dos estudos de introdução à física quântica, canalizador do método terapêutico Sistema Integrado Arcturiano, hipnólogo, palestrante e sócio do canal oficial Arcturianos. Obrigado pela participação, Renan. Eu que agradeço o convite, Luiz. Prazer aí estar te conhecendo, estar participando aqui deste podcast, deste canal e ceder um pouquinho de informação para quem gosta, para quem acompanha, explicar, falar um pouco mais da minha história, das minhas vivências e estou aqui à disponibilidade para a gente ter essa conversa bacana. Para a gente começar, quando é que você teve contato com o mundo espiritual? Ou sempre acreditou nele? Ótima pergunta, afinal eu venho de um ambiente muito cético, então eu não posso afirmar que eu sempre acreditei no plano espiritual. Mas as coisas começam a se manifestar muito desde criança. Então, desde criança, eu sempre tive uma experiência, digamos assim, fora do padrão. Então, eu tenho um irmão mais velho que já não acontecia certas coisas com ele que acontecia comigo. Então, eu lembro na minha casa, eu via muito vultos, né? Escutava muita coisa. Eu tinha até uma coisa, uma crença, digamos assim, antiga, que é assim, quando alguém chamar o seu nome e não é uma pessoa ali que tá ali presente, não responda. Minha mãe falava isso, não responda, garoto. E eu escutava minha mãe falando, Renan, Renan, alto assim no meu ouvido, eu ia até a minha mãe, que foi, mãe? Eu não te chamei não, menino, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, eu ouvi me chamar ela, então não responde. Então tinha essas coisas que aconteciam, mas vivi sempre num berço católico, fui batizado, né, fiz o crisma, né, fiz catequese e tudo mais. E então era uma crença assim que meus pais eles não eram muito ligados, digamos assim. Então a gente só frequentava a missa ali, mas era só isso. Mas talvez a maior experiência que eu tive realmente, que me desbloqueou um pouco, ou me fez questionar no início da minha jornada, foi quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, que quando o meu avô faleceu, eu era muito apegado, muito próximo ao meu avô. E dias depois, esse episódio, eu vi ele no meu quarto. Então eu lembro que nós éramos em quartos separados, eu e meu irmão. E no meu quarto, um dia eu acordei de madrugada, abri o olho e em frente à minha cama tinha um sofá. E tava o meu avô sentado no sofá, tava até com o chapéu que ele costumava usar. E ali eu paralisei, né? Uma criança vendo aquilo, imagina, eu morri de medo. Paralisei, não sabia o que estava acontecendo, se eu estava vendo coisa, se era um sonho, se não era. Eu paralisei de um modo que eu não consegui nem gritar para minha mãe, nem falar nada. Eu só paralisei, fiquei um tempo olhando aquilo e eu acho que depois eu logo adormeci de novo e apaguei. E aí só acordei no outro dia, relatei esse episódio para meus pais, mas eles nunca deram bola, acharam que era um sonho, né, alguma coisa assim, devido ao apego ao meu avô, né? Só que isso aconteceu diversas vezes, umas 4, 5, 6 vezes, assim, né, em dias diferentes. E aí aquilo foi aguçando essa ideia sobre o mundo sobrenatural. Então, eu acho que esse foi o ponto de partida na minha vida, 6 a 7 anos, quando eu tive essa experiência com meu avô, que eu comecei a ficar curioso pelo plano espiritual. Aí adivinha quais eram os tipos de filmes que na locadora na época, né, tudo, se eu não me engano ainda era fita cassete, eu já tava passando para DVD. Então a gente ia lá alugar o filme, né? Porque antes era assim, você alugava o filme lá, ficava um período, e eu só queria filme de espíritos. Entender essa coisa de espírito. Por mais que eu tinha muito medo, a curiosidade falava mais alto. E dali a minha vida continuou tendo outros episódios, não muito marcantes, esse talvez é o mais marcante, mas sempre foram tendo episódios na minha vida com essa interação do plano espiritual, o que fez eu sempre questionar até onde é real e até onde não é.
até onde é uma crença, né? Alguma coisa que eu acredito e aquilo eu estou manifestando porque eu acredito, porque meus demais amigos não acreditavam, ou realmente isso é real e nós não temos um olhar clínico para isso, né? As pessoas às vezes não dão a notoriedade necessária para isso. Então eu sempre fiquei nesse questionamento. E aí continuei a minha jornada, né? Fiz meus estudos, tudo mais, e eu acho que eu nunca deixei a espiritualidade depois disso. É claro, na fase da adolescência isso baixou um pouco o meu interesse, né? Porque você é adolescente ali, você está interessado aquela vida de adolescente, nos estudos, aquela vida nova, aquela jornada. Mas logo que eu fiz 17, 18 anos, a espiritualidade voltou à tona, principalmente com aquele filme The Secret, que ficou muito famoso na época, né? Era um grande filme. E aquilo aguçou novamente a minha curiosidade, voltei a pesquisar sobre espiritualidade, e dali dos 17 a 18 anos, aí realmente que eu não larguei mais. Sempre fiz estudos paralelos, meus estudos acadêmicos, mas sempre estudando também a espiritualidade. Então acho que foi aí o meu ponto de partida. Mas você foi cético num primeiro momento, então? Sempre eu, mesmo tendo experiências, eu me questionava o quanto essa experiência era real ou não era. Meu pai, ele não acreditava em nada. Eu posso até, depois a gente pode até relatar, né, até certo ponto atrás, né, até pouco tempo ele talvez até não acreditava ainda. Agora que ele é um pouco mais aberto para isso, mas eu sempre, devido a essa herança que eu tive na minha casa, e não tive uma base dentro de casa muito ligado a esse plano espiritual, a esses estudos, então eu sempre fui, assim, sempre tive uma forma cética de enxergar isso. Então não é porque eu tive uma experiência que aquilo era 100% real para mim. Então eu tinha um questionamento interno muito grande. Então eu tinha a experiência, acontecia alguma coisa muito diferente, mas logo a minha cabeça sabotava aquele processo e pensava assim, isso é coisa da sua cabeça, isso é imaginação, né? Então aquelas coisas que eu escutava minha mãe me chamando, não, acho que isso é de tanto ouvir a minha mãe me chamar, ficou na minha cabeça. Ou eu vi um vulto, não, acho que isso foi um jogo de olho ali, ilusão de ótica, você olha rapidinho. Então eu sempre buscava formas céticas para explicar as experiências que eu estava, né, obtendo. Mas chega um momento, Luiz, que o inexplicável começa a ficar tão atenuante que você não tem mais o que fazer. Você precisa ir atrás de uma resposta mais concreta do que só ilusões da sua cabeça, né? Então eu sempre tive um pezinho cético, mas chegou certos momentos, certos episódios da minha vida que era muito complicado o ceticismo segurar, né, toda aquela experiência. E a conexão com os arcturianos, como é que ela começou? Você hoje canaliza eles? Como é que é essa relação? Tá, ótima pergunta. Bom, temos tempo, né? Vamos lá. Todo o tempo do mundo. Bom, depois, logo após eu comecei a estudar a espiritualidade, eu entrei muito na questão da geometria sagrada. Por ser engenheiro civil, eu acho que esse paralelo com a visão da geometria sagrada com a espiritualidade, isso me conectou demais, isso me chamou muita atenção. Então eu sempre estudei leis herméticas, né, as leis aplicadas no Antigo Egito, e aí juntamente a filosofia, né, grega antiga ali, que eles aplicavam através de Pitágoras, através de Platão, onde eles estudavam muito essa ciência antiga da geometria sagrada. Então era uma espiritualidade com um pezinho na ciência, digamos assim. Existiam bases ali que a gente poderia ainda se segurar para falar que esse era um conhecimento mais palpável do que só o plano espiritual por si só. Mas, como eu falei, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. E teve um episódio na minha vida que eu tive com 19 anos, eu fui diagnosticado com pressão alta. E assim, minha pressão era altíssima mesmo. Minha pressão chegou a um dia, quando eu fui no médico para constatar, minha pressão tava 20/10. Eu tinha a pressão de um idoso. Eu tomava aquele remédio, né, o losartana, né, de 50 miligramas todos os dias. Igual uma pessoa que, né, idosa, que já tá ali numa fase avançada, que é normal, mais comum ter pressão alta. Só que eu tinha 19 anos. E isso era meio que hereditário, porque a minha avó também teve e tudo mais. Mas, resumindo, eu fui diagnosticado com isso. E eu não aceitava esse diagnóstico. Falava assim, não, mas como assim? Ainda mais eu que adoro fazer exercício físico, eu sou uma pessoa já um pouquinho, né? Gosto de me movimentar bastante.
eu falava assim, eu não vou poder fazer certas coisas, eu agora vou ter que tomar cuidado com tudo. Claro, no começo eu aceitei ali todos os preceitos médicos, tomei todos os cuidados necessários, mas eu comecei a buscar alternativas. Outras formas de me curar, de compreender isso, de entender isso. E foi ali que eu comecei a entrar na espiritualidade um pouco mais profunda. E ali eu conheci vários mestres, várias formas diferentes de espiritualidade. Ali eu também me deparei com várias terapias, sei lá, citar algumas, o Reiki, o Theta Healing, entre várias outras que eu fui encontrando. Até que eu lembro que eu vivi uma fase, né, que a gente chama de despertar. Com certeza você já deve ter ouvido falar, e muitas pessoas que vão assistir já devem ter ouvido falar. O que é esse despertar? Acho que cada um tem o seu, mas o despertar é um processo que nós podemos passar por N formas diferentes na nossa vida. Porque às vezes as pessoas associam o despertar só com a espiritualidade. Não é, né? Nós passamos, o nosso ciclo de vida passa por despertares. Quando você sai da infância para a adolescência é um despertar. Quando você sai da adolescência para a fase adulta e assim por diante, alcançar a maturidade, a velhice. Então eu passei por vários despertares e um deles foi esse grande despertar espiritual, que eu acho que mexeu alguma coisa ali internamente, onde eu queria buscar mais. E ali foi onde eu comecei a me enclausular assim no meu mundinho. Então as amizades, assim, digamos assim, comuns que eu tinha, já não fazia tanto sentido. E os meus amigos daquela época também não compreendiam o que estava acontecendo comigo. Porque eu comecei a parar de, assim, eu tinha 20 anos, 21 anos, eu comecei a parar um pouco de querer frequentar os lugares que um jovem dessa idade frequenta, né? Um bar, uma balada, uma festa. E eu queria ir para um templo budista. Eu queria ir fazer um ashram, eu queria fazer um mochilão, né, sozinho para experienciar. Eu queria ir para a Índia. Eu tinha outros sonhos, outras visões. Porque eu queria ter outras experiências também. E nesse processo de busca, digamos assim, interna, foi onde muitas pessoas desse meu novo ciclo social, digamos assim, porque você começa a fazer várias amizades de pessoas que parece que estão em ressonância com você. Parece não, né? Você atrai esse tipo de coisa, é como se fosse um magnetismo mesmo. As pessoas não acreditam, mas às vezes essas pessoas chegam sem você fazer esforço nenhum, simplesmente elas aparecem. E aí eu já tinha criado meio que um novo ciclo social. Só que eu via que todo mundo se encontrou. Tanto que nessa época foi mais ou menos ali já avançando na idade, foi quando eu encontrei a minha esposa. E olha que interessante, quando eu encontrei a minha esposa, a gente se encontrou numa festa de uma cunhada ali dela, tal, que era uma amiga minha. E era uma festa assim, normal, sem nada de questão espiritual. Porém, eu tinha uma ligação muito forte com isso e eu já dava palestras na época. Eu lembro que eu gostava muito de dar palestras, mas eu só dava palestra para quem estava interessado. Então eu pegava um quadro branco e eu ia até a cidade ali, eu falava com as pessoas, vou falar sobre leis herméticas, leis universais. Quem gosta? Era 3 ou 4 que se interessavam, eu falava assim, quem quer ceder a sala de estar para fazer uma palestra? Aí a pessoa cedia a sala de estar, todo mundo se juntava, eu comprava um bolinho, a gente ficava a tarde inteira falando sobre esses assuntos. Nossa, eu adorava, fazia com o maior prazer. E eu ia fazer uma palestra sobre física quântica, que na época eu já tinha estudado, eu fiz até uma formação na época de introdução de física quântica, e aí as pessoas acham que essa física quântica é só ligada à questão espiritual, né? Não, eu fiz a introdução mesmo de física quântica, então eu aprendi as fórmulas, eu aprendi a aplicação, eu aprendi o nascimento da física quântica, você aprende as teorias de Niels Bohr, você aprende, né, toda essa questão um pouco mais científica mesmo, de fato. E aí eu convidei a minha esposa, que eu conheci na hora ali, ela falou assim, eu vi que você mandou no grupo um negócio de física quântica, nossa, eu adoro esse tema, sério, que bacana, aí vamos lá. Aí ela foi na palestra, adivinha quantas pessoas tinham na palestra? Uma só ela, que foi comparecer, parece que foi o destino, né? E ali a gente se conheceu, começou a ter mais contato e, né, e a vida acabou nos unindo. Então todo mundo estava se encontrando. Então ela se encontrou, as pessoas se encontraram. Eu não tinha me encontrado ainda. Então tanto que ela foi fazer o reiki. Hoje a minha esposa é mestra reikiana. Aí o outro fez não sei o que. O outro fez Theta Healing. O outro fez ressonância. O outro... E eu não tinha encontrado nada. E nessa fase, ô Luiz, foi uma fase muito conturbada para mim.
porque eu estava passando por assim, é como se tivesse duas vidas diferentes. Sabe, igual aqueles filmes de super-herói, que o Superman, ao mesmo tempo que ele é jornalista, ele é super-herói, mas fica aquela coisa que ninguém pode saber, que isso mexe com ele. Eu passava por isso, porque eu consegui uma ascensão profissional muito grande na engenharia civil. Então muito cedo eu consegui alcançar cargos muito altos, né? Eu trabalhei muito tempo dentro de uma instituição, uma repartição pública, uma autarquia federal, né? Por muito tempo fiquei ali, e aí já cresci ali dentro e já virei gerente de engenharia, depois eu virei chefe de equipe e tudo mais. Então minha profissão estava tudo ótimo, era tudo que um jovem de 25, 26 anos queria, né? Ganhava bem e tudo, então não tinha o que reclamar. Mas eu não estava feliz, não me sentia feliz. Eu saía do trabalho, chegava dentro de casa, ia pro meu quarto, ficava estudando, porque tinha alguma coisa dentro de mim que eu não sabia o que era, e isso me causava um mal, me causava uma impaciência. E eu ficava buscando o que é. E aí eu lembro que eu orava, eu fazia de tudo. Fiz oração de São Miguel, fiz não sei o que. Tudo que me passaram os preceitos eu fiz. Eu pedia pra Deus, Deus, me manda uma mensagem, me manda um caminho. Porque às vezes as pessoas acham que só porque você trabalha com espiritualidade ou está imerso na espiritualidade, você vai recebendo mensagens pra tudo que é lado. Não é bem assim, pelo menos não o meu tipo de mediunidade, né? Mas eu pedi, orava pra me apresentar para um sonho, pra usar uma pessoa como ferramenta e essa pessoa me mandar uma mensagem, que é aquela grande questão do propósito, Luiz. Todo mundo busca um propósito. E enquanto esse propósito não está claro, não está escancarado pra você, parece que alguma coisa fica faltando na sua vida. E aí, durante essa busca incessante por esse propósito, foi também onde eu aprendi uma grande lição, que eu acho que a espiritualidade vai ensinando a gente dessa forma. Quanto mais você corre atrás do seu propósito, mais ele desaparece, assim, mais ele fica longe de você. E as pessoas chamam isso de um conceito, aí eles incrementam algumas coisas, mas basicamente o conceito se chama soltar. É o deixar fluir. É igual o rio que encontra o mar. Ele deixa fluir, ele não cria resistências. Então eu tava numa busca tão incessante, que quando aconteceu foi quando eu deixei fluir. Foi um dia que eu cheguei do trabalho, tomei um banho, lembro até hoje, tomei um banho, sentei na cama, aí eu precisava fazer marmita para outro dia, fazer as coisas, arrumar minha mala para outro dia trabalhar. E aí eu sentei na cama, fui dar aquela relaxada um pouco, respirar, né, cansado. Foi quando eu fiz essa respiração sem pensar em nada, sem pedir nada, sem almejar nada, eu só me veio uma voz na minha cabeça. Pum! E falou assim: queremos trabalhar com você. E mandou essa mensagem na minha cabeça. O que muita gente me pergunta é: Renan, como era essa voz? E eu sempre falo: era a minha voz na minha cabeça. A minha voz. Só que não era eu. É difícil de explicar isso, porque eu tenho certeza que não era eu, porque o tom era diferente. Ele não falou a forma que eu falo. Falou com a minha voz, só que com um tom muito mais firme. E não tinha porquê de eu estar pensando aquilo naquele momento. Não tinha acontecido nada no meu dia, nada que justificasse esse pensamento intrusivo. E essa voz só falou isso: queremos trabalhar com você, e desapareceu. Naquele momento, eu tomei um susto assim, porque ficou uma voz alta mesmo, como se fosse um som. E eu pensei assim: cara, alguma coisa falou comigo. Ou eu tô ficando maluco de vez com essas coisas de espiritualidade, porque eu tô começando a ouvir vozes. E eu acho que já é um estágio avançado, né, de loucura. Então eu fiquei naquela guerra interior de... eu tô criando, e aí entra de novo o ceticismo, né? Eu tô criando isso, e isso aconteceu de fato. Fui pedir orientação. E aí tinha uma mestra que me acompanhava, fazia atendimento, eu passava terapeuticamente com ela. E aí ela né, antes da gente conversar sobre isso, ela falou que tinha sonhado comigo, que tinha me dado um livro. E me passou um livro. O nome do livro é O Antigo Segredo da Flor da Vida. E ela falou assim: ó, eu sonhei que eu tava dando esse livro, alguma coisa aí você tem que saber, tá dentro disso daqui. E assim, eu comprei o livro, adquiri o livro, comecei a ler o livro, e foi ali que eu tive a primeira vez que eu ouvi falar de seres multidimensionais.
E durante a pesquisa foi quando eu ouvi falar sobre arcturianos. E aí, Luiz, o propósito veio assim, como se fosse um caminhão de areia sendo jogado assim na construção. Desceu tudo de uma vez, vrum, e eu falei, é isso. Encontrei o que eu tava procurando. Não sei o que é, não sei o que faz, não sei como, não sei nada, mas eu sei que é aqui, arcturianos. Tem alguma coisa a ver com isso. E dali então, isso começou a aumentar na minha vida, porque aí eu fui atrás de uma mulher lá em Alagoas, onde ela falava sobre esses seres. Encontrei ela, sou muito grato a ela até hoje, a Loren. E ela me explicou uma coisa, ela foi legal, que ela falou assim, Renan, você não é nem o primeiro e nem o último me dando esse tipo de relato. Muitas pessoas estão relatando coisas parecidas. Isso era em meados de 2017. E aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, muitas pessoas estão sendo contatadas. Nossa, eu falei assim, como assim? Contatadas do quê? E aí aquela pergunta principal que eu tenho certeza que quem vai assistir essa live vai se fazer, que é aquilo, por que eu? Nossa, o que eu me perguntava ali, mas o que eu tenho de especial? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, o que... Ela falava assim, você vai saber, um dia você saberá. Tudo bem, segui, ela me ensinou, aí ela me ensinou um tratamento, me ensinou uma ferramenta, me ensinou como se conectar com eles, né? Me explicou vários conceitos e dali eu comecei a adotar isso na minha vida. Então são vários conceitos assim, carne vermelha, né? Parar de comer carne vermelha, parar com isso, começa a meditar mais. Tem todo ali um passo a passo que ajuda a elevar esse nosso campo vibracional, essa nossa frequência, que ajuda a fazer esse ajuste de conexão com esses seres que seriam seres mais evoluídos. E dali começou toda a minha jornada com esses seres. Foi esse o processo. E hoje você canaliza ou você intui? Porque hoje a forma de comunicação evoluiu muito, né? Antigamente havia uma incorporação, e hoje há várias formas de canalizar. Como é que você conversa com eles? Como é que é essa relação? Ótimo. Então, o que muitas pessoas às vezes pensam é que a conexão é direta, é como se eu estivesse falando ali no telefone, eu falo, eles respondem, falam, eles respondem. E não é bem assim, pelo menos comigo. A comunicação é sempre de lá pra cá. Então, é sempre um momento em algum, sei lá, tô realizando alguma atividade e aí chegam as mensagens desses seres. E aí essas mensagens chegam na minha cabeça como frases, como textos, como já chegaram assim várias formas diferentes, como geometrias, por exemplo, formas geométricas. Então a gente chama isso de canalização, né? Onde você capta ali. Então imagina que você é um canal, um receptor de rádio. Então as ondas de rádio não são captadas pelo receptor. O receptor vai decodificar aquilo, aquelas ondas, e vai transformar aquilo no áudio, né, necessário ou no envio da informação necessária. O canal, quando a gente fala da planta espiritual, é a mesma coisa. Ele vai receber um pacote de informação. Isso não quer dizer que eu estou recebendo esse pacote de informação, que eles estão no mesmo momento, tempo e espaço que eu. Isso é um detalhe que a gente pode falar um pouco mais pra frente. Então eles podem já ter emitido esse sinal é captado por nós, qualquer ser humano, então não é que eu sou especial ou alguém. Todas as pessoas são passíveis de receber canalizações. E digo mais, todas as pessoas são canalizadoras. É porque a canalização tem vários nomes diferentes. Vou citar alguns para você. Intuição, sexto sentido, entre várias outras formas de falar sobre a mesma coisa. O que é uma intuição? Uma intuição é nada mais você acessar um plano mais sutil onde você tem essa quebra de tempo e espaço. E aí ali você recebeu um insight. Poxa, eu devo ir por aqui, eu devo tomar essa decisão. Aqui eu acho que é o melhor caminho. Então você tem ali uma análise que é feita com o apoio desse outro plano, que aí seria o plano espiritual, e seria também o plano de seres mais evoluídos, que aí são os arcturianos no caso. Então eles mandam esse pacote de mensagem, esse pacote de mensagem é decodificado e ali chegam para mim as mensagens. Então, assim, eu já fiz diversos tipos de canalizações diferentes, né? Mas a maioria das minhas canalizações, eu não, assim, eu até consigo, mas não é tão fácil eu fazer a reprodução automática. Então, normalmente eu uso o apoio da escrita. Então, às vezes eu me concentro aqui, escrevo tudo que vem, aí depois eu passo, fica mais fácil para mim. Mas tem pessoas que têm
essa forma de fala mais desbloqueada, digamos assim. Então a pessoa já consegue receber, fazer o processamento rápido e isso já se transforma em palavras, né? Então tem vários médios hoje que faz canalização e que não é incorporação, porque as pessoas confundem, mas a pessoa tá falando. Então assim, eu tô falando como se fosse ali um ser, né, um desse. Mas na verdade é uma canalização. Todo o pacote de informação já veio, só que ela consegue decodificar isso e falar no mesmo momento ali. Tá? Então comigo chega dessa forma, eu escrevo todas as mensagens que vão chegando. Agora, o fato de você canalizar arcturiano significa que já passou por lá? Ou não necessariamente? Olha, assim, tem caso a caso. Não necessariamente se você canaliza um arcturiano, você já passou por essa civilização. Então só para contextualizar isso, nós estamos falando de uma civilização extremamente avançada. E o grande conceito, quando eu dou as minhas palestras, então, assim, depois eu falo um pouco desse meu trabalho, né? Mas quando eu vou dar as palestras, as pessoas, ainda mais as pessoas mais céticas, e eu vou me incluir porque eu sei o que eu pensei lá atrás, quando eu via pessoas falando sobre esse assunto, o que eu criticava. Porque a primeira coisa que todo mundo vai pensar quando escuta esse tipo de informação é: então traz um arcturiano aqui. Então por que ele não resolve todos os problemas da Terra? Então por que... É claro, porque essas perguntas, elas são perguntas fundamentadas na crença do ser humano. Agora para pensar, vamos usar realmente a nossa caixa encefálica para funcionar e analisa. Quem disse que se existir formas de vida fora da Terra, essa forma de vida vai se expressar, se comportar e agir da forma que nós fazemos aqui? Ela não tem obrigação nenhuma. Você entende que a gente está falando de outra civilização, de uma outra forma de vida, porque é comum nós pensarmos como humanos. Então, pensando como humano vem aqui, se apresenta ali num grande jornal, mostra que você existe mesmo, mas isso é o que nós pensamos. A gente não sabe o que esses seres pensam. Para eles, às vezes, não faz sentido nenhum. Para que eu vou me comunicar com uma nação inteira se não vai mudar nada? Na verdade, vai até piorar um trabalho, talvez uma missão que eles fazem. E, aprendendo mais sobre esse tema, nós percebemos que não só a humanidade, mas a Terra já é contatada há muito tempo. Né? Eu poderia citar várias coisas aqui, mas aí, nossa, em vez de um podcast, vai virar um documentário. Mas tem um grande canal lá do History que fala alienígenas do passado. Eles mostram várias coisas. Quem nunca assistiu, eu recomendo que assista. Mas você tem várias literaturas. Você tem hoje isso é um espectro sendo estudado pelos cientistas. Então nós temos uma visão científica, senão isso não ia ser compartilhado e conversado no Congresso americano, no Congresso do México e até no Congresso brasileiro. Nós já tivemos reuniões ufológicas lá para falar e se tratar de casos extraterrestres. Então eu acho que essa questão já cai por terra por aí, tá? Questão de extraterrestre, se existe ou não. Eu creio assim, de olhos fechados, que nós não somos os únicos no universo. Partindo por esse princípio, aí nós incrementamos o princípio dos arcturianos, que seria seres extraterrestres muito mais avançados que nós. Tanto é que existem alguns autores que estimam que esses seres estariam 3.000 anos à frente, tecnologicamente, culturalmente, entre todos os aspectos possíveis. Imagina, Luiz, 3.000 anos avançados. Se agora, se em 2025 nós estamos com inteligência artificial, nós estamos entrando na era dos robôs, nós estamos aí com projetos de levar sonda para habitar a Lua, para habitar Marte. Imagina daqui 3.000 anos o que a gente não vai fazer. Então imagina seres com alta tecnologia que se conectam conosco. Então eu sempre penso assim, ó. Se coloquem nessa posição. Daqui 3.000 anos, nós estamos povoando todo o nosso sistema solar e nós estamos explorando o universo afora. Encontramos um planeta com vida. Só que a gente vai chegar lá o ser humano também não pode, né, desconfiar de nada, né? Você vai falar assim, chega lá fazendo guerra, mas digamos que nós aprendemos a conviver em harmonia, a gente vai chegar lá como? Tranquilo.
A gente não vai fazer um contato já, né, de forma muito incisiva. Nós vamos contatar uns ou outros pontos importantes, fazer estudos. O que essa civilização pensa? Qual é a melhor forma de se apresentar para essa civilização? Qual é o comportamento dessa civilização? O que a gente já pode fazer para ir instruindo essa civilização e preparando essa civilização para um possível contato? É isso, é uma tática de uma forma de conexão. Então, imagina que esses seres já estão fazendo isso conosco, preparando nós, seres humanos, de diversas formas. Então, o que eles fazem? Contatos muito individuais. Só que esse contato é para quem? Adianta contatar o cientista cético, o cara que tá aqui fechado, que não quer saber disso, que se tiver um contato, o cara... Às vezes eu falo, o ceticismo, às vezes, ele impede de se fazer ciência. Você concorda comigo? Eu já fui da academia, eu já sei como é que funciona muita coisa por ali. Às vezes você se baseia tanto no que já é concreto, que esquece de abrir a sua mente para as novas descobertas. Então, o ceticismo, às vezes, ele vai confrontar isso. Às vezes, o ser vai se materializar na frente dele, o que já aconteceu. Temos experiências de cientistas que já falaram sobre isso, se converteram. Aí, o que a academia falou? Não, esses aí viraram loucos. Aí, a academia vira zero à esquerda, né? Porque não está conforme ali o regime. Mas... então não adianta. Então o que eles fazem? Fazem projetos planetários, que a gente chama de missões planetárias. Então contata vários seres que estão abertos a isso. E aí começa um grande projeto de movimentação planetária. E aí esses seres, nós acreditamos muito, e muitos autores comentam sobre isso, que esses seres já induziram a humanidade a vários feitos. Vários feitos. Então se você pega lá a cultura hindu, vai ler quais são os primeiros livros, os primeiros registros. É da cultura hindu, os Vedas, onde você tem a matemática sendo aplicada nos Vedas. Então, como pode um livro de 5.000 anos atrás usar a fórmula de Pitágoras descrita? Eles tinham conhecimento. Então, você não pode simplesmente invalidar uma cultura e toda uma ciência antiga porque ela não se enquadra dos moldes atuais. Então você tem que levar muita coisa em consideração. E quando nós levamos essas ciências antigas em consideração, adivinha, eles cultuavam deuses. Muitos dessas ciências eram politeístas. E como era o formato desses deuses? Pode ver no Antigo Egito, pode ver na mitologia babilônica, mesopotâmica, em vários. Muitos desciam de naves, muitos seres eram azuis. Nossa, poxa vida, igualzinho como nós descrevemos os arcturianos hoje. Seres azuis. Será que é só uma semelhança com os deuses hindus? Então a gente começa a unir os pontos e a gente percebe que muita coisa é camuflada para que a gente não consiga compreender direito como funciona todo esse lado, porque não é de interesse. Mas quando nós nos abrimos, e isso foi o que aconteceu comigo e mudou, quando nós nos abrimos para essa espiritualidade, quando nós abrimos para essas experiências, eu posso te falar com toda segurança, Luiz, as coisas acontecem, os contatos acontecem. E eu já experienciei muito disso. Cansei de atender pessoa cética. Eu já fiz um trabalho, eu só não vou me lembrar, acho que foi em Campinas. Eu fiz um trabalho onde chegou um casal, ou seja, o rapaz era super cético, a mulher que me acompanhava, me seguia, e foi lá e eu estava fazendo um trabalho terapêutico, um trabalho de meditação, de conexão, e a esposa arrastou o marido, que é o que mais acontecia. Finalizado todo o processo, eu converso com as pessoas, conversando com o casal, ele estava espantado. Ele falava assim, eu tive um contato. Eu não esperava por isso, eu tive um contato. Quando você vai ver, o cara era policial federal. Super cético, e teve uma experiência. E aí eu sempre falo para as pessoas, você é cético até que. Porque quando você tem uma experiência, Luiz, como que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para aquilo? Para aquela experiência? Vai falar que não aconteceu? Você vai falar que aquilo não foi real? Que você não sentiu aquilo? Que você não presenciou aquilo? Aí fica muito difícil de sustentar os argumentos. É por isso que você vê muitos caras que abandonam carreiras, abandonam as coisas, porque
dá um twin na cabeça. Imagina, você cresce com toda uma crença, acreditando em toda uma base, e tudo se quebra de um dia pra noite. Entende? Então eu acho que é por aí, né? É engraçado isso, porque vários entrevistados aqui já passaram por essa epifania, uma espécie de epifania, né? Tipo, de repente a sua mente dá é isso que você falou, um tilt, né? Sim. Vou falar um pouco como esse método terapêutico que se chama Sistema Integrado Arcturiano que você trabalha. Como é que funciona? Tá. Vamos lá. Carinhosamente, os alunos apelidaram de CIA, né? Sistema Integrado Arcturiano. E é um sistema que ele aborda várias ferramentas terapêuticas em um único sistema. Então, por isso que a gente chama de sistema, porque são várias ferramentas acopladas. Então, nós vamos trabalhar com, principalmente, a metodologia e aplicação de ferramentas que, digamos assim, está em mais consonância com o trabalho e a missão desses seres. Quando eu falo consonância, eu estou falando também uma questão de frequência. É lógico, eu não vou conseguir explicar aqui bem, né, profundamente sobre as frequências e a aplicação clara das frequências, mas basicamente assim, nós conseguimos sentir frequências de ambiente, correto? Então se você entra num ambiente, imagina, todo escuro, né, aquela cor, todas as paredes pretas, com objetos, só objetos de caveira, objetos, né, com simbolismos ali pesados, coisas pesadas, como é que você se sente? Você sente aquela frequência, não sente? Quem nunca entrou em um ambiente e, nossa, aqui não tá legal, não tá numa energia bacana. E essa seria a denominação de frequência. É ter essa sensibilidade de sentir ali aquela energia, de sentir no corpo, sentir ali o que realmente está ao seu redor. Então, quando eu falo de frequências, eu falo disso. Então, eu aplico ferramentas que está em consonância, em conformidade com essa energia dos arcturianos, que é uma energia que sempre nas meditações, sempre que as pessoas se conectam, sempre que as pessoas relatam conexões com esses seres, demonstra ser uma energia de passividade, de tranquilidade, de leveza. Então eu busco incluir ferramentas que vão trazer essa mesma passividade. Então, por exemplo, eu vou trabalhar muito com os cristais, as pedras, né? Então, eu gosto de utilizar muito as pedras como forma de trabalho, que a gente vai chamar cristaloterapia. As próprias pedras possuem um gradiente energético próprio. Então, as cores das pedras são também as cores das frequências. Então, toda cor é uma luz, né? Seja ela quente ou fria, emite uma frequência. Eu vou trabalhar com as luzes também, é que eu não tenho aqui, porque eu estou em mudança agora, né? Mas eu tenho vários bastões de luz que a gente faz a famosa cromoterapia, que são os banhos de luz. Quem nunca experienciou isso, gente? Só imagina, eu tenho isso até no meu banheiro. Eu tomo banho assim, deixo uma luz em todo o banheiro. Pensa você deitado, né, com aquela luz ali ambiente. Isso traz um certo conforto, isso traz uma certa passividade. E ali eu vou incluindo outras ferramentas. Então tem a aromaterapia através dos sprays, tem as geometrias sagradas, que são geometrias específicas desse trabalho que nós fazemos. E essas geometrias são, digamos assim, elas são aplicadas, né, nas pessoas através da voz, da sonorização, como se fossem mantras. Então quando a gente pega um mantra, por exemplo, o mais comum, Om, esse Om tem uma certa vibração. Certo? Você concorda que tem uma certa senoide ali, uma frequência dentro de um espectro de tempo? Então, esse OM, ele causa uma sensação na pessoa. Então, eu faço a aplicação dessas geometrias que tem nomes específicos que causam uma certa vibração na pessoa. Então, dependendo da forma que eu vou fazer o mantra ali, a pessoa vai sentindo, né, várias coisas diferentes. E assim eu vou incluindo todas essas ferramentas. E uma delas, talvez uma das mais polêmicas, que nem todo mundo está preparado para isso, são as cirurgias etéricas. Algo que eu aprendi também com outros mestres. E aí, lógico, eu aperfeiçoei um pouco o processo dentro de alguns estudos esses até mesmo com uma boa base científica. Eu utilizei muita base também da Barbara Ann Brennan, que ela foi ela trabalhou na NASA, né? Foi ali uma pesquisadora e depois ela fez o famoso CEH, né? Que é o campo energético humano.
E ali ela traz muitos conceitos sobre esse corpo etérico que nós chamamos, tá? E eu aperfeiçoei isso fazendo essas cirurgias etéricas. Então por isso que o nome é cirurgias etéricas, porque nós fazemos as cirurgias no corpo etérico, que não é o corpo físico e não tem nada a ver com cirurgia espiritual. Então às vezes a pessoa vê num vídeo aí, vê em filme, né, no documentário cirurgia espiritual, que o cara, né, coloca ali a bisturi pelo nariz, raspa o olho, a pessoa não sente dor, não sente nada. Isso são cirurgias espirituais feitos em centros espirituais. Eu não trabalho com isso, eu não faço isso, tá? As minhas cirurgias são cirurgias etéricas, nesse corpo etérico. E aí, segundo os próprios estudos da Bárbara Brina, esse corpo etérico a gente pode até usar o polegar como referência. Ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Então esse pequeno espaço fica uma camada que nós não enxergamos a olho nu, porque ele tem uma frequência diferente. Isso faz com que a gente não enxergue, a gente enxerga só até 20, 25 Hz, né? Então aqui é uma camada com outra frequência. Mas é a camada onde se impregna todas as energias que a gente chama, né, que são as energias que a gente vai catando por aí no dia a dia. Então sabe quando você chega do trabalho, todo mundo passa por isso, mas ninguém confessa de fato ou procura tratar isso. Você chega do trabalho cansado, mas a perspectiva do seu dia foi comum. Você teve um dia comum. Como você pode ter o mesmo dia e um dia você está muito mais exaurido, cansado e o outro não? E aí todo mundo pensa a mesma coisa. Ah, é aquela energia do transporte público, um monte de gente. E aí você pega aquela carga, e meu chefe hoje estava pesado. Você pega aquela carga e nossa, eu cheguei em casa cansado, pesado. Todo mundo já se sentiu assim. Então são essas cargas que ficam acumuladas nessa camada prelúcida que a gente chama de camada etérica ou corpo etérico. E aí essas cirurgias etéricas servem para remover essas sobrecargas que ficam nessas camadas. E as pessoas possuem resultados fantásticos, né? Então é mais ou menos esse hoje o meu trabalho. Hoje eu não estou tão atuante como terapeuta, tá? Hoje eu só faço os atendimentos nas capitais, em um projeto que eu tenho. Então eu só faço atendimentos nas capitais e também ensino alguns alunos ali a fazerem essas práticas e sim, eles disseminam aí esse trabalho e atendem com essa terapia. Voltando a isso é bem interessante, porque assim, um dos trabalhos, uma das técnicas são as câmaras arcturianas, que também são etéricos, o trabalho etérico, né? Nesse Isso. trabalho é diferente, você ou enfim, eles levam a pessoa etericamente para a nave, fazem o trabalho lá e depois retomam, né? Como é que explica essa cura, assim? Porque na verdade é do etérico para o corpo físico, certo? Perfeito. Tá, vamos lá. Primeiro, esse trabalho existe, né? Para quem não conhece, um trabalho chamado Câmaras Arcturianas. Esse trabalho ele foi canalizado. Então lembra a canalização? Recebeu um pacote de informação desses seres e a pessoa só materializou. Então, quando a gente fala assim, nós somos apenas um canal, a gente não pode falar que é nosso, entende? Então eu tomo muito cuidado com isso, né? Mas querendo ou não, mas eu sempre gosto de evidenciar quem foi o canal, né? Então o canal desse trabalho foi o Clarino Melquisedeque, onde ele trouxe essas câmaras há muito tempo atrás. E essas câmaras basicamente são cápsulas onde as pessoas conseguem fazer uma projeção do corpo sutil até essas cápsulas. Então, com certeza, todo mundo já teve um sonho muito real, muito vívido. Um sonho onde a pessoa falou, eu senti tudo, eu vi tudo, eu lembro de tudo. E às vezes não é um sonho, não é uma projeção só mental. Existem sonhos, normal. Isso é até um trabalho estudado por Carl Gustav Jung, dentro da obra dele. Mas existe esse sonho mais lúcido, digamos assim, que a gente vai chamar de projeção astral. Que é, nós temos a tendência de pensar que nós somos isso aqui, carne, né? Até a pessoa ter uma experiência de quase morte, uma EQM. Aí ela vê que ela não é só isso. Eu tenho casos, não meu, mas a minha sogra passou por um caso assim na gestação, né? Durante o parto.
Ela se viu. E quantas pessoas já não relataram isso? Que se viram em camas de hospital, viram tudo o que o médico estava fazendo e a pessoa estava de cima olhando. E até ouviu o que o médico falou. Não, mas doutor, você falou. Mas como é que você sabe se você estava em coma? Entende? Então é mais ou menos isso. Porque as pessoas se apegam a esse corpo físico. E é normal, a gente chama isso né, de corpo latente. Mas assim, em todos os planetas que existem vida, cada planeta possui o corpo atuante, ó, veio na minha cabeça agora. Existe um corpo atuante, que é essa roupagem, digamos assim. É o corpo que você está usando agora, que ele é momentâneo. Assim como um dia você tem um carro e amanhã você pode trocar ele, e outra pessoa vai usar esse carro, o corpo é a mesma coisa. Amanhã você vai trocar esse corpo. E o que troca de corpo? Concorda? Então, se alguém vai trocar de corpo, tem que ter algo a mais do que essa roupagem. São esses corpos que a gente vai chamar de 7 corpos. Existem até mais, mas na tradição mais comum a gente chama de 7 corpos. E esses corpos são muito mais sutis. Não é feito de matéria carbono igual ao nosso corpo, né? Ele é um corpo muito mais sutil. Ele é um corpo mais de consciência, digamos assim. E nós conseguimos projetar esse corpo. Então, normalmente, quando a gente dorme, normalmente a gente descansa esse corpo físico, mas o outro continua ativo, o outro não dorme. Esse corpo mais sutil. Esse corpo mais sutil, ele pode sair e se deslocar. E os arcturianos criaram digamos assim, é que eu tenho muito cuidado de falar essa palavra, cura, porque as pessoas podem interpretar isso de várias formas diferentes. Então eu falo assim, os arcturianos criaram uma forma de equilibrar, de trazer uma forma de harmonizar essa nossa consciência e ter benefícios posteriores físicos. Porque quando reacoplado, você concorda comigo? Reacoplado o corpo físico, ele vai ter todo o impacto ali energético. Então eles criaram essas câmaras arcturianas, que são cápsulas. Essas cápsulas, elas ficariam realmente em naves especiais, naves essas que a gente não consegue observar elas, mas basicamente ficariam nesse... Mas que fique perto da gente, né? Ficam ali, assim, perto, entre aspas, né? Perto assim, né? Perto talvez, perto eu tô de você que a gente tá em São Paulo, né? Mas eles ficariam ali próximo da Terra, sim. Isso. E as pessoas falam, se ficam próximos da Terra, por que nós nunca constatamos? Assim, eu já passei por todas essas dúvidas, Luiz, e eu já sei o que passa na cabeça das pessoas. Literalmente nós não temos aparelho tecnológico para isso. Se nós não temos aparelho tecnológico, como que as pessoas sabem? Por canalização pura. Ah, mas Renan, então eu vou confiar só em canalização? Eu não tô pedindo para confiar. Eu tô pedindo para testar. Testa, sente. Ali você vai tirar suas dúvidas. Até então, na época de Platão, ninguém confiava nele quando ele criou os sólidos platônicos. Quando ele assimilou o cubo com a Terra, todo mundo falava que ele era maluco. Hoje, agora, no século XIX, a ciência comprovou que os pedriscos, sabe, tudo que é propriedade da Terra, até o sal de cozinha, o cloreto, na sua fórmula, na sua composição química atômica, é feito em cubículos. São vários cubículos de matéria, de elementos químicos que se conectam. Então, como pode? Foi canalização. Como é que o cara lá, há 3 mil anos atrás, sabia que o cubo é associado à Terra, entende? Então é o mesmo conceito. Nós não temos hoje capacidade tecnológica nem intelectual para compreender o que seriam essas naves. Até porque quando a gente fala de Arcturus, se você analisar a galáxia, a constelação a qual Arcturus está inserida, é uma das únicas galáxias que tem um vazio gigantesco. 60 anos-luz de diâmetro. De vazio, e não é algo comum. Ou seja, será que está vazio ou será que nós não conseguimos constatar? Não temos aparelhos ainda para constatar. Porque é aquilo que eu falei, não pode ser um ceticismo que se fecha. Não, só existe o que eu conheci até hoje, acabou. Não. Senão, tanto é que a teoria do Big Bang está sendo questionada por causa disso, né? Já estão aumentando de novo o ano, e aumenta mais um pouco. Já saiu ano passado ali no jornal que descobriram uma galáxia impossível.
que seria uma galáxia impossível? Então, são vários elementos que a ciência ainda está descobrindo. Um deles vai ser essas naves. Como que elas estão próximas de nós e nós não enxergamos? Entende? Mas por canalização e através desses efeitos, é o que a gente tem de prova. Então a pessoa ela vai em projeção, ela dorme, aí eles disponibilizaram através dessas canalizações comandos específicos. Esses comandos específicos estão tipo assim, eu autorizo, eu solicito para ir até a câmara. Então você dá um comando específico, esse comando é uma pré-autorização, digamos assim, porque os arcturianos eles não fazem uma intervenção sem autorização. Isso é muito importante deixar claro, porque as pessoas têm aquela coisa de, então por que não vem aqui e resolve tudo? Por causa disso, o ser humano não dá autorização. Existe uma lei universal que se aplica no universo muito forte, que a gente vai chamar a famosa o respeito ao livre-arbítrio. Então eu não posso simplesmente fazer aquilo contra a vontade. Eu preciso ser convidado a. Então esses comandos é um convite para que eles possam realizar esse trabalho para você. Assim como um médico não pode entrar na sua casa e vamos operar sua perna. Não, peraí, como assim minha perna? Não deu autorização. Agora, quando eu dou autorização, tranquilo, ele pode vir, pode fazer. Então os arcturianos é o mesmo conceito. E aí nós temos inúmeros, mas assim, nossa Luiz, são milhares de relatos de pessoas que vão nessas câmaras, relatam como pode pessoas desconhecidas relatarem visualizar a mesma câmara. Eu me visualizei numa nave toda metálica, essas cápsulas elas estavam flutuando, eram cápsulas metálicas com uma capa como se fosse de cristal líquido, e aí você entra nessa cápsula e ali você começa a receber através de sons, através de frequências específicas, todo aquele tratamento. Pessoas diferentes relatando a mesma visão. E aí voltam para o corpo, são vários os benefícios. Vários. Agora é claro, vai entrar várias, né, não é um milagre, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa acha que já é um milagre, então eu vou lá na câmara e vou resolver tudo. Não. Existem pessoas e pessoas, casos e casos, formas e formas, mas uma coisa eu tenho certeza, e isso eu posso afirmar porque aconteceu comigo, e eu sou prova viva disso. Quando você se conecta com esses seres, quando você se abre para a espiritualidade, quando você permite alterar a sua visão de mundo para uma visão com mais passividade, com mais leveza, que é essa visão que os arcturianos querem trazer, com mais amor, com mais gratidão pela vida, a sua vida muda. E a sua cura está ali. Tanto que a gente fala que existe 2 tipos de doente, né? Existe o doente e a doença. A doença pode ser curada, o doente não. O doente ele já aceitou aquilo. Então tem muitas nuances da mente humana que nós precisamos também levar em consideração quando nós falamos desses tratamentos, principalmente desses seres. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas já se beneficiaram, certo? Falando em ceticismo, vamos seguir nessa linha. Quais assuntos espirituais para os quais a ciência ainda está torcendo o nariz, ainda torce o nariz, mas que mostram que o ser humano precisa mesmo desenvolver a espiritualidade? Você pode dar alguns exemplos? Olha, são tantos, né? Aham. Olha, eu acho que partindo assim por uma base muito clara, eu acho que são o que a gente chama de revelações da humanidade, né? A humanidade já passou por tantas revelações e mesmo assim ela não abre os olhos para enxergar. Então nós temos, por exemplo, quando teve a introdução do espiritismo, onde, nossa, mas foi uma barreira tão grande para superar, para que hoje seja um pouco mais aceito esse plano espiritual. Então, assim, são várias coisas que precisam ser realizadas, vários testes, para que se quebre esse ceticismo. E o que eu acho mais legal é que, aos poucos, nós temos, sim, cientistas que estão empenhados para isso. Então, por exemplo, nós temos uma pesquisa de Nassim Haramein, um grande físico, onde ele explica sobre o campo unificado.
Essa explicação do campo unificado de Nassim Haramein, que é uma teoria dele, já explica a questão dos fractais. Algo que o ser humano entendia só nos filmes de super-herói da Marvel. Sabe aquela coisa de espaço-tempo? O quanto passado, futuro, quanto isso interfere, quanto isso não. E nós começamos a entender hoje, através até da própria ciência, que o tempo ele não é linear. Não é. A gravidade ele altera totalmente a percepção de tempo. Tanto é que você tem naquele filme Interestelar que o cara vai para um planeta e passa alguns minutos, quando volta para a nave, passou 20 anos. E hoje a ciência já comprova que uma gravidade muito massiva altera a percepção de tempo. Opa, então peraí. Já temos alguma coisa aí, né? Então o tempo já não é esse que a gente acredita. Nós temos pesquisas hoje sendo feitas através das frequências, que começou lá atrás com pesquisas sobre acústica, que foi do Ernest Chladni, onde ele fez um famoso teste com um violino, um cabo de violino, né? Um bastão de violino e uma tela, digamos assim, de metal, onde ele colocou areia ali, pedaços de areia, e começou a tocar o arco, e essa vibração do metal fazia vibrar a areia, só que essa areia não vibrava de forma não uniforme, né? Ela vibrava e criava uma mandala, criava uma geometria, criava um padrão. E ali ele percebeu que sim, a partícula pode ganhar forma, ela se organiza, e ela se organiza através de formas geométricas. Por isso que a gente tem aquela ideia de Deus arquiteto, Deus é matemática. Essa mesma pesquisa de Chladni, tempos depois, foi feita através da cimática, que aí testaram através de líquidos, e viram que a água, quando exposta a frequências, ela se alterava e também criava padrões geométricos. Aí a gente pode até fazer, aí as pessoas falam, né, a gente faz aquela conexão, né? Se nós somos 70% água e a frequência altera a água, então já tem um plus ali, né? O que você escuta, o que você fala. Lembra? Palavra tem poder. Minha mãe falava muito isso. Palavra tem poder. E nós estamos vendo que tem. E aí depois vem Masaru Emoto com a famosa experiência da água, tão controversa na ciência. Nenhum cientista quis adotar aquilo, só porque não tinha o regime, a forma aplicável que a ciência gosta, que é ambiente 100% controlável, amplamente testável em vários lugares, entre vários pontos. Que tudo bem, eu concordo, mas e agora? Como é que vão explicar quando em Stanford, se eu não me engano em 2014, 2015, começam as pesquisas através de um cardiologista, o Sean Hu, e um bioengenheiro musicista, onde eles aplicaram uma frequência nas células do coração, e as células do coração se comportaram criando formas geométricas iguaizinhas a de Chladni em 1800. Ou seja, as células do coração, que são milhões, se comportaram, reagiram ao efeito da música. Né? Lógico, eram frequências, microfrequências, né, tudo mais, mas que seja, reagiram às frequências. Então, são tantos formas de quebrar esse ceticismo que eu acho que assim, só não se questiona, porque a minha grande questão, Luiz, não precisa nem acreditar 100%. Ninguém tá pedindo 100% para você, então agora eu só vou acreditar nisso, lei da atração é isso, a vida cotidiana, né, vou virar um ermitão, né, e acabou. Não é isso. Mas é refletir, questionar. E isso é o que falta na humanidade. Isso é o que falta na quebra do paradigma. Porque o ceticismo é um paradigma. Ninguém nasce cético. Nós aprendemos a ser céticos. Devido a um convívio já habitual. Certo? Todo mundo que nasce como? Vai lá, nasce, põe na escola com 7 anos, estuda isso, tem todas as matérias iguais, assim, vai, faculdade e tal. Então já tem um pré-sistema ali formado. Isso forma o ceticismo. Aí fica muito difícil realmente. Agora eu pergunto para você, Luiz, como é que ficam essas novas crianças da nova era? Como é que pode uma criança que nasce num berço, que o pai e a mãe é carnívoro, a criança nasce vegetariana?
recusando. A criança quantas histórias nós não temos de crianças que relatam de vidas passadas, lembranças de vidas passadas, e comprovam, eu morava ali, vamos ver, realmente existiu aquela pessoa que ele tá falando. Realmente, como é que pode? Uma criança. Aí não, aí tudo vai escondendo, né? Porque não é interessante. Imagina quanta quebra de paradigma não vai ser feita quando vier em mídia que agora não, a nova verdade é essa. Não, agora é assim, agora é assado. É muito complicado, né? E eu acho que a ciência ela tá num cabo de guerra, né? Onde a espiritualidade tá puxando muito e ela tá ali pedindo com todas as forças para se apoiar, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ter essa disrupção e essa ruptura, e a ciência e a espiritualidade vão caminhar junto, como sempre foi. Hoje, nos dias atuais, que está separado, porque lá antigamente, pode pesquisar, todos os filósofos, todos os grandes matemáticos, eles não eram só filósofos e matemáticos. O filósofo era matemático, arquiteto, engenheiro, médico, tudo. Porque todas as ciências se conversam. Não era separado igual nós temos hoje. O médico é só médico, o engenheiro é só engenheiro, o matemático é só matemático. Não, era tudo uma coisa só, tudo era parte da mesma ciência. Isso era a ciência. Ciência englobava tudo isso, né? Então eu acho que é por aí, né, que a gente vai quebrar esse ceticismo. O nosso primeiro episódio foi exatamente sobre isso. O que a ciência já sabe sobre as energias sutis, vamos chamar assim, sobre a consciência. E foi muito legal nesse sentido. Sim. Aí, continuando nesse caminho que a gente está conversando, no que você acha que agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é chamado de transição planetária, né? O que a espiritualidade pode melhorar a Terra, a Terra não, mas nós que estamos nela, né? Que algumas doutrinas, como o Espiritismo e correntes esotéricas, se chamam da transição planetária. Qual é a nossa parte nessa história? O espiritismo ele tem essa visão de transição planetária sendo um conceito de que, assim como o ser humano evolui em consciência, o planeta também seria um grande ser. E ele também evolui, né? Então o planeta também está migrando em uma evolução. E isso eu acho formidável, porque é o que mais faz sentido. Porque a gente tem aquela forma de pensar no planeta sendo só algo estacionário, né? Não, foi criado para eu viver aqui, ponto. Não existe uma, né, energia por trás, por mais que as pessoas não visualizam isso, né? O planeta ele está em movimento a todo momento. Nada está parado, né? O planeta, e o movimento não é só naquela elipse bonitinha como a gente vê, não. Tá tudo caindo, então o sol tá se movendo, o planeta tá se movendo em volta, tá tudo girando, tudo acontecendo, tudo se movimentando, e nós achamos que a nossa vida aqui é a coisa mais importante do mundo, né? E não é. Tem todo um universo, tem toda uma galáxia, as galáxias se fundem, elas se unem. Então, o planeta também evolui como um processo de consciência. E no espiritismo é muito adotado aquela visão de transição planetária, que é o que nós estamos saindo de planeta de expiação e provas para regeneração. Mas basicamente, o que seria essa transição planetária é quando nós realmente começamos a ter um despertar maior, não só como planeta, mas como unificação dos seres habitantes desse planeta. Que as pessoas vão começar a ter mais conscientização de quem são e de qual é o papel delas. E falando já, entrando nessa visão do qual é o nosso papel nessa transição planetária, eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu acho que essa é a base. Se a pessoa não entender quem ela é, não fazer essas questões básicas existenciais, que é quem eu sou, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui? Se ela não fizer essas perguntas básicas, ela não vai compreender o papel dela no mundo. E se ela não compreender o papel dela e quem ela é no mundo, como ela vai ajudar o planeta nesse processo? Então eu acho que nós estamos migrando para um momento onde o ser humano vai começar a ter mais consciência de que ele e o planeta é um organismo só.
E a partir do momento que nós temos essa consciência que nós e o planeta somos só um organismo, nós vamos ter muito mais cuidado com práticas que matam o nosso planeta. Né? Eu acho que eu nem deveria citar. O básico do básico é o lixo espalhado, contaminando os nossos mares, nossas florestas, e a resposta do planeta para isso. Aí a pessoa vai lá e reclama, pô, mas tá um calorzão, pô, mas São Paulo alagou tudo, pô, não sei o quê. Mas é uma reação, uma consequência da causa que já foi plantada lá atrás. Agora, quando se vive com uniformidade, essas crises passam. Essas crises, a gente começa a entender o papel de cada um e a gente começa a colaborar como um todo. Aí, isso eu tô falando da questão mais tangível, né? A ação prática, né? E falando da ação espiritual, digamos assim, um pouco mais energética, nós vamos chegar em um momento, eu acredito muito nisso, que nós vamos chegar em um momento, um ápice da consciência da humanidade, onde energeticamente nós vamos estar prontos para conviver com esses seres mais evoluídos, por exemplo. Aí sim será o momento deles se apresentarem, porque aí nós estamos prontos. Sejamos sinceros, se o ser humano planta guerra com ele mesmo, por uma diferença de raça, por uma diferença de poder, por conta de uma cédula de papel. E às vezes quando eu reflito sobre isso, Luiz, eu acho bizarro, né? Um papel, as pessoas vão contra a própria espécie por conta de um papel. Você acha que nós estamos prontos para conhecer uma civilização mais avançada com esse tipo de consciência? Não está pronto. Então eu acho que nós estamos aprendendo, falando, até existem autores que falam sobre isso, e em algumas canalizações já chegaram sobre isso, eles chamam até mesmo nós de civilização bebê. E que a nossa raça seria uma raça bebê. Porque o que o bebê faz? O bebê, ele é teimoso. Fala pra não botar a mão na tomada, ele bota a mão na tomada. Ele erra, ele cai, ele briga, ele esperneia, ele chora. E o que é que o ser humano faz aqui na Terra? Não é exatamente as mesmas coisas? Então nós não amadurecemos ainda. Então esse processo de transição planetária é também um processo de amadurecimento da consciência humana. Para que o ser humano comece a se portar de forma mais madura e pelo menos chegar no estágio 1, que é respeitar a própria espécie. Para depois ele viver em harmonia com as demais espécies ao redor dele, porque hoje nós não vivemos, né? Hoje eu não consumo carne vermelha, mas eu não sou aquele ativista que cria um arsenal. Eu acho que cada um tem a sua escolha. Eu fiz a minha escolha e eu estou satisfeito com isso. E tá tudo certo, cada um faz. Mas todos nós temos que ter um ponto principal ali que convenhamos de concordar. O excesso de alimento é descomunal. O excesso de exploração da natureza é descomunal. Estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. Não, cientificamente, né, estatisticamente, não vai dar para se viver assim por muito tempo. Não é uma teoria isso. É estatística, é ciência. Então precisa se tomar uma atitude. E a primeira atitude vai ser essa mudança de consciência. Então acho que a transição planetária vem para mexer um pouco com tudo isso, né? Que vai trazer um pouco um norte para nós, para tudo isso. Por que as grandes religiões não falam nela? Quais são as evidências que a gente tem que a gente já está vivendo a transição? O que você pode dar aí de exemplo? Tá. Olha, eu creio que as grandes religiões não vão comentar muito sobre isso, porque eu creio que as grandes religiões, elas pararam no tempo. Então, se a gente for fazer uma análise profunda sobre a construção das religiões, elas começam com muitos preceitos próprios e regras próprias, onde essas regras precisam ser fielmente ali respeitadas. Só que a gente não para refletir em coisas básicas, porque como você vai aplicar uma regra que era aplicada no século II? Os tempos mudaram, né? Não faz mais sentido eu usar regras de um passado que naquela época fazia sentido. Agora
os tempos são outros. Então eu não vejo uma atualização. Eu vejo só formas diferentes de se passar a mesma coisa. E aí criam-se as várias vertentes da religião, mas são formas diferentes de se passar a mesma coisa. E isso não tem nada a ver com o princípio, né? Isso tem a ver com as regras adotadas. O princípio de muitas religiões eu até acho muito bacana. Muitas pessoas crucificam religiões, mas eu acho muito fácil alguém falar assim: a Bíblia é toda mentira, é tudo falso, é tudo aquilo, e nunca leu a Bíblia. Ou melhor, não sabe nem ler a Bíblia. Porque você não pode ler a Bíblia igual um livro do Harry Potter. Senão ali tudo não vai fazer sentido mesmo. Você tem que ler com os códigos cabalísticos da época. Você tem que ler com o entendimento que se tinha na época, né? Mas eu acho que as religiões pararam um pouco no tempo. Então por isso que elas não se atualizaram para ter essa compreensão da transição planetária, por exemplo. E eu vejo que nós passamos... Eu vejo não, né? Muitas canalizações dizem que nós passamos por ciclos. Ciclos na consciência. Então, a humanidade estava avançando, né? Se você pega ali, e agora nos tempos atuais, muito mais rápido. Se você pega o meu pai, por exemplo, é uma consciência totalmente diferente minha, que vai ser diferente do meu filho, e assim por diante. Então, se você aplicar basicamente as mesmas regras que são ditas ali nas religiões, elas não vão se encaixar hoje em dia. Então eu creio que esses ciclos que a humanidade vai passando vão tendo revelações para causar um reboliço na consciência humana. Então eu acho que existiram vários ciclos. Um deles, a vinda de Buda, onde Buda introduz na humanidade um conhecimento do caminho do meio, o caminho óctuplo do budismo, e ali já trouxe uma outra compreensão para o Oriente. Depois nós temos a vinda do próprio Jesus, com uma forma totalmente diferente de se interpretar as escrituras. Já causa aquela mudança na era também novamente, e se intitula como religião, e aí você começa a avaliar várias coisas, né? Nenhum mestre veio à Terra para criar religião. Todos deixaram atitudes, né? Religião foi criada pelos homens. E aí depois você tem a vinda de Allan Kardec com o Espiritismo, outra mudança. E agora nós estamos vivendo uma nova era, que Chico Xavier tinha falado para nós lá atrás. Tem um programa dele, o Pinga Fogo, onde ele fala, nós estamos ali em um concílio de 50 anos, e que se nós conseguirmos passar por esses 50 anos sem guerras nucleares, sem devastar a própria humanidade por ela mesma, nós vamos começar a passar por uma nova era. Ele deixou isso claro, é só olhar lá no próprio documentário dele, ele fala sobre isso. É 2019, né? Isso mesmo. E aí essa mudança, essa transição é basicamente essa interconexão que nós estamos tendo com esses vários seres diferentes. Então, tanto é que 2019, 2020, principalmente, foi um pico gigantesco sobre contatados, sobre ufologia, sobre seres extraterrestres, e agora nós temos isso cada vez mais em evidência. Então, eu creio que nós estamos passando uma fase, assim como as outras revelações já vieram e trouxeram uma mudança muito grande na crença da humanidade, nós estamos passando por uma outra mudança que vai acontecer da crença da humanidade, que é essa aceitabilidade maior de povos, de seres além de nós humanos. Então eu acho que as religiões, se elas não se atualizarem, elas vão só repetir mais do mesmo e não vão acrescentar, não vão acompanhar a demanda consciencial da própria humanidade, do próprio planeta. E que fase a gente está na transição planetária agora? O Guga Laurino, que foi um dos meus últimos entrevistados, ele falou que no final do ano passado, agora, dezembro, começo de janeiro, a injeção de luz aqui para a gente ia aumentar muito e que a gente veria coisas muito esquisitas, para o bem e para o mal, nesse ano. Você também vê assim? Como é que você vê? Sim. Não só desse ano, mas os próximos anos nós vamos ter aí uma grande alteração, né? Essa injeção de luz, ela vem devido a ter mais pessoas despertas.
Então, quando nós aumentamos a massa de captação, maior é o sinal que chega. Lembra que eu falei da questão da canalização, de ser um receptor? Então imagina que nós ampliamos os receptores. Ou seja, chegará mais sinal. É igual um aparelho de internet. Se eu amplio a capacidade de receber, chega mais internet. Então o que está acontecendo na Terra nós estamos ampliando essa capacidade de receber essa luz, de receber essas informações, de receber essas mudanças e alterações. Então isso vai chegar cada vez mais rápido. Só que ao mesmo tempo que de um lado nós vamos ter essa amplitude, digamos assim, né, de captação dessas informações, nós também vamos ter muita coisa que vem e sempre teve isso, de eras em eras, não vou falar que é para enganar, mas para distrair. Então aumenta-se também as distrações. Então esse é um cuidado muito grande, ainda mais para quem busca uma jornada de estudo, uma jornada espiritual. Porque quando você entra na espiritualidade é assim, um leque gigantesco, milhões e milhões de livros, milhões e milhões de possibilidades. Onde começar, quem tá certo, um fala X, outro fala Y, onde eu vou, qual caminho eu sigo. E eu vejo que isso às vezes mais distrai do que ajuda. Para sanar essa distração, eu sempre fiz a minha mestra indicou isso para mim, isso funcionou muito na minha vida e hoje eu indico para meus alunos e vou indicar aqui para sua audiência. Começa a ampliar a busca de tudo um pouco, mas sempre vai ter aquele ou aquela informação ou aquele estudo que mais te chama atenção, que mais te conecta, que vai te aguçar a curiosidade, que vai falar assim, nossa, bacana, geometria sagrada, que legal, quero me aprofundar. Arcturianos, poxa, legal essa coisa aí, quero entender mais. Pega um tema, pega uma pessoa, encontra um mestre, encontra alguém sério que fala sobre isso e se aprofunda. Engole, estuda, se aprofunda e tenta evitar muita distração. Porque se você começa a ir para tudo que é lado, atirar de tudo que é lado, eu acho que isso mais vai te distrair e isso pode até te distanciar de você se conectar com esse seu propósito, de você se conectar, de você possuir o verdadeiro autoconhecimento. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter muita luz chegando para o nosso planeta, muita informação chegando para o nosso planeta, o outro lado também vai ter muita distração. Então, é uma linha muito tênue, então a gente precisa seguir sempre com equilíbrio. Explica um pouquinho, voltando para a geometria sagrada, que são formas redondas com triângulos, né? Tudo muito matemático. Basta eu ver e aquilo ativa em mim. Você falou em mantras, né? Em sons, mas quando eu olho, por exemplo, no Instagram a gente vê muito, assim, várias pessoas postam isso é para isso serve para aquilo. Basta eu olhar aquilo ali, como é que funciona? Como é que eu posso me beneficiar dela? Perfeito. A geometria sagrada não são só as mandalas, mas é basicamente tudo que existe. Tudo gera informação. Então a gente tem um preceito muito claro. Isso é um preceito até da ciência. A energia, ela só se modifica. Ela nunca se dissipa. Ela é modificada, ela é transformada. Então tudo isso que a gente está enxergando ao nosso redor é energia transformada. Uma energia que se condensou em átomos, que se condensou em elementos, os elementos combinados gera o concreto, gera ali a luz, gera o lítio, gera o cromo, gera tudo que a gente conhece. Então tudo é geometria sagrada, porque tudo está combinado molecularmente em formas geométricas. Se você pega próprios átomos, eles são uma combinação, é uma forma geométrica. Os elementos é uma forma geométrica. O carbono é um tetaedro, né? Então tudo é geometria. Esse é o primeiro princípio. E como a gente se conecta com isso? É fácil, porque tudo emana uma informação. Então não necessariamente só as mandalas, mas tudo aquilo que você enxerga, que você vê na sua vida, tá te gerando uma alteração, uma informação. Então, por exemplo, quando você vê, vamos pegar um simbolismo clássico. Quando você vê uma cruz. Se você for católico, a hora que você vê uma cruz, você vai fazer o sinal da cruz. Se você não for católico, você vai só respeitar aquele sinal. Mas você percebe que todo mundo que vê uma cruz, meio que já subentende o significado de uma cruz? Meio que a informação já está ali no seu subconsciente,
que aquilo está significando? Então as geometrias, elas funcionam dessa forma. Basta você olhar o simbolismo, que aquele simbolismo já vai pré-condicionar no seu subconsciente as informações que ela quer passar. Então às vezes a pessoa fala assim, eu preciso fazer um grande estudo para compreender geometria sagrada? Não. Então eu posso lá pegar uma geometria que foi desenhada, uma geometria, por exemplo, essa aqui, ó, uma mandala, que assim, né, só de olhar a gente não pode não compreender o significado dela, mas ela traz uma sensação. Você olha para ela e ela conversa com você. Você vai anotar as cores, você vai anotar as formas. Tudo isso está conversando não com o seu eu consciente. Então você não vai fazer uma interpretação geométrica, mas ele está conversando com o seu subconsciente. Lá no seu subconsciente, isso aqui está te mandando uma informação. E aí essa geometria, por exemplo, significa ascensão. Então é como se você olhasse para essa imagem, basta você olhar e ela está ali no seu subconsciente. Ascensão, ascensão, ascensão. Todos os sinônimos e similares à ascensão, ela vai começar a conversar com o seu subconsciente. Então é legal nós trabalharmos com a geometria sagrada e compreender sobre os simbolismos e as geometrias, porque a gente pode utilizar ela ao nosso favor, que é colocar ela no nosso quarto, que é aplicar o Feng Shui, que o Feng Shui é geometria sagrada, é você posicionar os móveis, as plantas, energeticamente que se converse, que gere para você uma frequência, que gere para você um bem-estar. Então, basta você, partindo de um princípio básico do básico, eu não sei nada, Renan, de geometria sagrada, é só olhar para a geometria, ela já vai estar agindo em você. Agora, é claro, existe N formas de você se aprofundar e potencializar isso. Aí existem as aplicabilidades mais profundas, que é usar determinadas frequências, combinadas com as geometrias. Você pode utilizar aparelhos musicais, por exemplo, eu tenho aqui os meus handpans, né? Que já geram uma frequência diferente. Você pode usar através de pingentes, colares. Você pode usar a geometria sagrada através de visualização do seu campo mental, através de meditações, entre várias formas aplicáveis. Esse teu colar aí, ele gera o quê? Esse meu colar é uma estrela de 8 pontas. O número 8 da geometria sagrada, ele tem um simbolismo de cíclico, né? Essas mudanças de ciclos que a gente faz na nossa vida. Por isso que o número 8, quando deitado, forma a lemniscata, ou o símbolo do infinito. No sentido de que, independente de qual parte da vida você esteja passando, boa ou ruim, sempre pode haver um novo ciclo para você. Então o número 8, esse símbolo é o símbolo do meu canal, que simboliza isso, essa renovação, essa melhoria constante e cíclica que nós damos aí, nós nos abrimos, né, para a nossa vida. Então eu coloquei ele como símbolo do canal para sempre me lembrar de fazer essas renovações, de mudar esses ciclos. Aproveitando a geometria sagrada, agora vamos para os sons. Uma coisa que aos poucos está se espalhando são as ferramentas, as frequências de cura. Você tem 528 Hz, 432 Hz. Por exemplo, a 528 se diz que ela regenera o DNA. Já tem estudos aí mostrando que isso funciona? Sim. Perfeito, ótima colocação. Eu adoro falar de frequências, é uma das minhas melhores áreas ali de estudos, tá? Bom, já foi publicado estudos sobre essas frequências. A maioria das frequências nós conhecemos como essa aplicabilidade como frequências de solfédio. Isso foi redescoberto lá atrás, né? Então isso já era aplicável há muito tempo, mas foi redescoberto ali no século XIX por alguns cientistas, onde eles aplicaram novamente essas frequências e eles obtiveram resultados maravilhosos. E aí teve uma dessas experiências que eu vou relatar, que foi uma talvez das mais emblemáticas, que foi a experiência de um bioquímico chamado Glenn Rain, onde ele fez um teste com amostras de DNA. Ele colocou amostras de DNA, uma amostra ele colocou exposta em frequências em sânscrito, que a gente chama de mantras, né? E músicas de cânticos gregorianos. Outra frequência ele expôs em música clássica e uma outra frequência em uma música pop, uma música mais tradicional aí nossa. Resultados.
a exposição ali do DNA dos mantras e desses cânticos gregorianos, eles obtiveram o resultado de um crescimento de captação de UV, que não é necessariamente os raios ultravioletas, tá? Mas é uma outra forma de captação. É um elemento, ó, um cachorrinho aqui, tá? É um elemento essencial para a expansão do DNA. Ou seja, é fundamental para a nossa própria evolução. Então, a reação do DNA foi um crescimento entre, se eu não me engano, de 5 a 7% com mantras e cânticos gregorianos. Na música clássica também teve um crescimento, mas não tão expressivo, ficou entre uma margem de 1 a 2%. E as músicas pop atuais não só não teve crescimento, como decresceu, ou seja, perdeu capacidade de absorção desse UV. Em vez de ele expandir, ele comprime. Então, assim, eu falando português claro, para o pessoal entender que às vezes estão vendo isso, mas qual é a prática disso? Literalmente, as músicas atuais estão aborrecendo a humanidade, tá? Falando bem assim mesmo. Estão aborrecendo a humanidade. Isso é uma loucura. E aí, quando você parte para a parte prática, vamos tangibilizar isso, vamos transformar isso em algo mais real. Bom, aqui no Brasil, qual é o tipo de música jovem que você mais escuta? Funk, sertanejo, talvez, forró, essas coisas, né? E as letras hoje em dia parece que vão ficando cada vez piores, né? Aí eu não sou músico profissional, mas sei tocar muitos instrumentos, já estudei música, né? E se você pega musicistas profissionais, até eles falam da música. Não é que a música é ruim. Harmonicamente, a composição, melodicamente, ela é mal construída, essas músicas. Porque ela precisa ter uma repetição. Né? Então precisa ter uma repetição de compasso ali para que isso fique na cabeça. Por isso que pega uma música de carnaval, pega uma música... Porque tem esse tipo de repetição. Mas melodicamente a composição não é artístico. Certo? Pobre, então, né? E aí você tem a consciência daqui do Brasil. Ótimo. Vamos passar lá para a Suíça, por exemplo. Eu já viajei para lá. Um povo completamente unido, completamente limpo, completamente outra forma, outra perspectiva de vida. Lógico, eu não tô puxando sardinha para um para outro, não é essa a questão, é a análise prática ali da frequência. Eu entro ali num barzinho, num restaurante, alguma coisa, o que tá tocando? Música clássica. E qual é a mentalidade do povo de lá e a mentalidade do povo daqui? Você consegue reparar na prática esse experimento, como que é feito? Então, isso é uma coisa que muda bastante. Ah, Renan, então quer dizer que você só escuta mantra e música clássica? Não, eu também nasci, eu cresci. O pior ainda, eu escuto ainda muitas vezes, eu gosto de escutar aquele sertanejo caipira, que meu pai é paranaense, né? Então eu cresci escutando, né? Bilionário José Rico, né? Chitãozinho Chororó. Eu gosto porque me traz uma memória de infância, me traz uma coisa ali, né? Uma lembrança, né? Daquela época. Mas eu sei o quanto isso prejudica e pode prejudicar essa expansão devido aos próprios experimentos. Então, assim, sempre que eu posso, eu me forço a me acostumar a escutar essas músicas. Tanto é que eu e a minha esposa, nós todos, não todos os dias, mas pelo menos 4 vezes, 5 vezes por semana, das 5 às 6 horas da tarde, por isso até que eu pedi pra gente combinar num horário avançado, porque normalmente eu pego um livro para estudar e eu fico das 5 às 6 da tarde escutando música clássica enquanto eu tô lendo o livro. Para eu ir me acostumando a gostar desse tipo de música. Eu sempre que eu vou viajar, eu tento escutar um mantra, eu tento fazer isso, porque eu sei dos benefícios. E as pessoas não precisam acreditar em mim. Faz o teste na sua vida. 15 dias, não é muito não, tá? 15 dias, faz um detox de músicas tradicionais. Só música clássica. Detox, para de escutar tudo que é essas músicas. Só 15 dias. Faz um experimento para você mesmo. Escuta música clássica. Aí você me diz o resultado. Tá aí. E aí, depois desse experimento, eles começam a aplicar as frequências de solfédio,
onde essas frequências começam a ser aplicadas em várias formas diferentes. Já saiu em jornal na Itália, já saiu em pesquisas na Suíça, já saiu em várias redes aí que estudam frequências, os benefícios das frequências de solfédio. Né? No Japão já saiu, né? E aí você tem várias frequências, a 528 que você relatou, existe a 396, existe a 432, existem várias frequências que vão trazer aí benefícios específicos devido à reação do corpo, que nada mais é do que a repetição daquele experimento de Chladni feito em 1800 da acústica, que é a areia se movendo e transformando em geometria sagrada. Ou seja, o benefício dessas frequências é as suas células se organizando de uma forma mais harmônica. A partir do momento que você tem uma organização mais harmônica do seu corpo celular, você tem um benefício físico. Aumento do bem-estar, aumento da qualidade do sono, regulação hormonal, entre vários outros benefícios. Então, você tem hoje sim várias e várias pesquisas sobre a frequência. Só que convenhamos, Luiz, o que dá mais audiência na manchete da TV? Saber que a frequência 528 Hz, que as pessoas não sabem nem o que é, nem como conseguir, nem entendem o que é isso, causa benefício ali até para batimentos cardíacos, para questões cardiovasculares, ou a música que está estourada do carnaval, né? Então, é uma questão cultural. Nós não temos essa cultura de estudo. Isso não foi explicado nas escolas, que eu acho um erro. Enquanto nós perdemos tanto tempo estudando um tipo de filosofia que não era a filosofia praticada na época, por que já não introduz nas crianças esse tipo de conhecimento? Por que já não introduz uma cultura diferente? Porque, como diz grandes sábios, conhecimento é poder. Tudo está ali na base. A educação é que molda a cultura de um país. E os próprios antigos filósofos diziam isso. Existia a Helena, eu gosto de uma filósofa hoje, ela é muito boa, né? Que é a professora Lúcia Helena Galvão. E ela fala que Platão dizia muito isso, né? Ele falava assim, quer conhecer um povo? É simples, é só ver o que o governante coloca para esse povo escutar. Pronto, você já conhece o povo. Doido isso, né? Verdade. Tem já escolas que estão trabalhando meditação, por exemplo, com as crianças. Isso já está dando resultados maravilhosos. Será Com que já não certeza. seria a hora de a gente começar? Agora, olha a diferença. Ensinar desde cedo as crianças em uma educação espiritual, não religiosa, com as técnicas que a gente já tem, de meditação, de yoga, enfim, a gente tem um monte de coisas que pode usar, né? Será que não vai chegar um dia que isso vai virar uma realidade, assim? Não é uma coisa que a gente já podia estar começando? Sim, eu acho que isso já aos poucos as pessoas estão enxergando isso, mas eu acho que isso não é nem uma questão assim de que aconteceu, sabe? Que é algo assim, uma moda, sabe? Um modismo. Eu acho que foi uma questão de necessidade. Porque as crianças estão pedindo isso. Quanto nós não tivemos aumento de autismo na virada desse século, dos anos 2000 pra cá? Pergunta lá pro nosso pai, pro nosso avô sobre autismo. Eles nem sabem o que é. Não existia isso. Então, será que o autismo... Porque eu acho muito legal, né? Tem coisas que a gente não sabe explicar e a gente coloca tudo na mesma panela. Junta tudo. Eu acho interessante isso, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, a pessoa nasce com síndrome de Down. É uma deficiência. Mas sabia que o síndrome de Down nasce com um cromossomo a mais que nós? Se ele nasce com algo a mais, será que a deficiência é dele ou é nossa? Será que é deficiência ou eficiência? Quem já teve experiência com síndrome de Down sabe o quanto esses seres são mais amorosos, são muito mais respeitosos e tudo mais. Agora, é claro, o ser humano não consegue conviver com um ser desse. Aí tem o atrito, aí joga a culpa naquele que é diferente. Entende? Não, ele que tá com a deficiência, não sou eu. Será? Entende? Então, assim, eu acho que as crianças hoje em dia, elas estão vindo com uma consciência. E isso eu até sei por quê. Isso tem uma teoria para isso. A gente chama isso da famosa teoria de Rupert Sheldrake,
que é o campo morfogenético, que é nada mais, nada menos do que a construção de uma memória se instalada em uma espécie e compartilhada pela mesma espécie. Ou seja, nós seres humanos estamos aprendendo a viver em um mundo diferente e as crianças já estão vindo preparadas para esse mundo. Simples, você pega a aplicação disso com o celular. Eu e você, eu tenho certeza que nós não... né, a gente não nasceu com celular. Jamais a gente ia imaginar ter um celularzinho desse sem botão, sem nada. Né? Na minha época era o tijolão, meu pai tinha uma antena gigante. Hoje as crianças nascem que é uma beleza, 2, 3 aninhos, clica, vira baixo. Outro dia uma criança pediu lá, tio, deixa eu brincar um pouquinho com o seu celular. Eu falei, mas o celular do tio não tem joguinho. Ele entrou, baixou tudo de graça, achou, nem sei como ele fez isso. E eu louco pra brincar às vezes no avião, né? Numa viagem eu não consigo um joguinho. Então assim, olha a expertise. Então assim, eu acho que foi uma necessidade. O ser humano ele tá se moldando devido à necessidade dessa nova era que tá chegando. E as crianças fazem parte já dessa nova era. Então eu acho que quanto, né, mais tempo passar, mais terá que ser implementado nas escolas, na educação básica do ser humano, na construção e preparação dos pais dessa criança para saber lidar com esse novo processo, com essa nova era, com essa nova consciência. Bacana. Vamos para a gente terminar aqui. O papo tá ótimo, mas Tá bacana. vida. Qual é a mensagem que você tem aí para deixar para quem não está preocupado com evolução espiritual? Por que ela é importante? O que significa isso na prática, nesse momento que a gente está vivendo agora? Bom, eu sempre digo para os meus alunos que, assim como a lei da gravidade, ela não se importa se você acredita nela ou não, ela sempre vai funcionar. Eu acho que a espiritualidade, as leis divinas e essa lei da nova era, ela segue o mesmo rito. Você pode estar preocupada com ela ou não, mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora você vai estar de frente com uma situação onde algo vai acontecer na sua vida que você vai ter que se questionar. E aí cabe a cada um a decidir se você quer fazer esse questionamento o mais tardar ou o mais cedo possível. Porque o que acontece muito é a pessoa chegar lá no leito de morte e se arrepender. Né? É a pessoa... Hoje, para você ter ideia, a maior parte dos meus alunos, Luiz, o meu público que eu mais trabalho é 50 mais. 55 mais. Por quê? Porque o que um jovem de 20 a 35 quer? Dinheiro, correr, vida, garantir o máximo possível enquanto há tempo, enquanto eu tenho força, enquanto eu sou jovem. Ele não se preocupa com essa outra parte. Aí depois que ele chega com 50, 55, que a vida já estabilizou, que os filhos já foram criados, aí ele vai pensar novamente nele. Aí ele começa a se questionar: quem eu sou? Qual é o meu papel? Nem sempre foi sobre dinheiro. Ele vai entender essas coisas lá na frente. Aí ele vai ir atrás. Então, cedo ou tarde, vai acontecer dessa pessoa se questionar. Então, se a pessoa não está se questionando hoje, não tem problema. Se você acha que você não está pronto para fazer esse questionamento agora, tudo bem. Se você assistiu essa live aqui e achou que tudo isso que eu estou falando, mas isso não me interessa, isso não é legal, não tem problema nenhum. Vida que segue, vai lá, sua vida vai continuar, minha vida vai continuar, a do Luiz vai continuar e tá tudo bem. Mas uma coisa é certa, assim como a gravidade garante que é 9,81 metros, né, por segundo te empurrando pro chão e que você não pode pular de um prédio porque senão você cai, essa lei divina também vai chegar na sua vida e ela vai te cobrar. E um dia você vai pensar, né, e refletir por que talvez eu já não comecei antes. Então, uma dica que eu daria é: não precisa acreditar, não precisa virar um ermitão, não precisa começar a meditação todos os dias. Calma, começa se questionando, refletindo. Poxa, tudo isso que o Renan falou, será que é real? Vou pesquisar. Pesquisa. Vai lá, vocês vão ver os cientistas que já estão pesquisando, vocês vão ver sobre as frequências, vocês vão ver tudo que eu falei. E aí você vai, acender aí você vai recorrer a um livro. Aí começa por um livro,
Poxa, quero entender mais sobre cura, de Deepak Chopra, cura quântica. Poxa, quero entender mais sobre energia, medicina vibracional. Poxa, quero entender mais sobre os arcturianos, David Miller conectando-se com os arcturianos. Quero entender mais sobre geometria sagrada, o antigo segredo da flor da vida. Você tem várias literaturas, um leque enorme de possibilidades para você começar a compreender mais quem você é. Eu acho que esse é o grande papel da nossa vida. Estamos aqui, tem até uma coisa muito legal, né? Eu assisti, né? Creio que muita gente já assistiu esse filme, que é o Matrix. E ele tira vários insights bacanas. E tem uma hora que o Matrix, que o Neo, né? Ele chega pra falar com o Oráculo. E o Oráculo, né? Fala lá se ele aceita uma bala. E ele fala que não aceita. E o Oráculo fala que já sabia disso. Que ele não iria aceitar. E ele fala, aí o Neo fala assim: se você já sabe tudo o que eu vou fazer, qual que é o sentido, então, de eu estar aqui? Que é a pergunta que nós fazemos. Qual é o sentido da vida, então? E o oráculo fala assim: você não está aqui para escolher nada. As escolhas já foram feitas. Você está aqui para entender as escolhas que você já fez. E eu acho isso genial. Isso é viver para mim, Luiz. Porque as pessoas, elas perdem muito tempo querendo criar uma vida e esquecem de viver a própria vida. E viver a própria vida é autoconhecimento. Você só pode viver se você se autoconhecer, senão você não está vivendo, você está sobrevivendo. Então eu acho que é por aí que vai começar esse despertar das pessoas. Para te achar, como é que, se alguém tiver interessado no teu trabalho, como é que te acha? Bom, facinho. Meu Instagram, minhas redes sociais, você vai encontrar como Arcturianos Oficial. Todos têm esse símbolozinho aqui, tá bom? Mas o nome oficial Arcturianos é do nosso canal do YouTube. Tem o Arcturianos no YouTube, tem Arcturianos no Instagram, tem Arcturianos no TikTok, tem Arcturianos no Facebook. Todas as redes sociais você encontra como Arcturianos. Essa é a minha rede profissional, onde eu divulgo todos os meus trabalhos. E quem quiser, né, ficar um pouquinho mais próximo, eu tenho uma rede mais particular que eu publico coisas mais particulares, que é Casal Arcturianos. Aí é eu e minha esposa, a gente publica o dia a dia, os bastidores, de como funciona tudo aqui nessa parte de trás das câmeras. Eu vou botar os links lá na descrição no YouTube depois, para também ajudar. Ok. Show Renan, de bola. super obrigado, cara. Foi ótimo papo e espero que a gente volte a se falar sobre outros assuntos, porque não deu para falar de um monte de coisa também, né? Você viu que se deixar eu falar, o papo flui, a coisa vai. Eu tava quase pedindo uma pizza aqui, vamos ficar aqui até. Mas assim, cara, prazer enorme, adorei te conhecer, prazerzão, pessoa super do bem. E gostei muito de estar aqui participando, que o seu projeto prospere cada vez mais, que as pessoas tenham cada vez mais acesso, porque eu acho que são projetos assim que engrandecem a nossa consciência, né? Então eu tenho certeza que já tem tudo para dar certo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui comigo. E claro, se precisar, a gente vai conversando, né? Com certeza eu quero participar mais vezes, esticar mais essa conversa para outros lugares. Tá ótimo. Brigadão. Bom, Gratidão.